todos, ou bom dia, ou boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É uma felicidade estar com vocês aqui novamente, por mais essa segunda-feira, para o estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo 22, que se chama Lágrimas. Antes de mais, eu aconselho, como sempre, a vocês terem um livro em mãos e lerem o capítulo antes da gente compartilhar aqui o nosso estudo. Fica mais fácil a compreensão. Para quem não tem o livro em papel e gosta, ou quer o livro em digital, tem em PDF. É só botar no Google lá, Renovando Atitudes, Hamed, PDF, e dar uma busca. Tem grátis também, esse livro está disponível gratuitamente. Se alguém tiver dificuldade em encontrar, me manda uma mensagem que eu encaminho o link para vocês. Muito bem. Então hoje nós vamos falar de choro, claro, de lágrimas. E por que nós choramos? De onde vêm as nossas lágrimas e os nossos choros, ou o nosso choro? A gente basicamente vai falar sobre isso, esse capítulo. É sobre choros, mas não vamos falar sobre ranger de dentes. É só sobre o choro, é só uma análise sobre isso. Sobre emoções, sobre sentimentos, sobre a origem das nossas emoções e quando isso transborda através do choro. Então vamos lá, como sempre, eu convido a todos, quem quiser comigo, a fazer uma oração, a fechar os olhos, agradecer a Deus Pai, agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos guia, nos dá todo o suporte para mais esse trabalho, que possamos assim iniciar esse estudo e aprender um pouco mais com as palavras de Hamed, com as palavras do Cristo. Muito obrigado, graças a Deus que assim seja. Muito bem, então vamos lá. A gente vai começar falando aqui de lágrimas e choro. E a primeira coisa que veio à minha cabeça foi o cantor, o famoso Rei da Sofrência, que é o Pablo. Para quem não conhece o Pablo, tem aquela música do que Porque Homem Não Chora. Sabe qual é? Foi bem famosa numa novela no Brasil. Porque homem não chora e não pede perdão. Não pedir perdão é outra história que é pior ainda do que não chorar. Mas vamos analisar só o porquê homem não chora. Porque as pessoas ainda vivenciam, acreditam que choro ou lágrimas é sinônimo de fraqueza. A gente ainda vive numa sociedade que o papai ensina para o filho que se você é homem, você não chora. Ou assim, olha, menina, engole esse choro aí, ó. Engole esse choro. Engolir? Será que é para engolir esse choro? Por que a gente acredita ainda nesses preceitos tão antigos de que a gente tem que mostrar que é forte? Por mais que a gente esteja sentindo uma emoção, uma tristeza, ou uma emoção bonita também, o Hamed vai falar muito sobre isso, que o choro não é só tristeza, mas também tem um aspecto positivo, a gente também chora por emoção, uma questão positiva, mas nós não temos que mostrar. A gente tem que ser forte, tem que ser brabo, tem que ser macho. Nesse universo masculino, então, ser mais forte ainda. Ou então, para a mulher, não mostra fraqueza não, engole esse choro, olha, queixo para cima e seja forte. Pergunta, será que ser forte é segurar as nossas emoções? Será que a gente ser visto como fraco pelo outro vai fazer diferença na nossa vida? Verdadeiramente? E se faz, eu te faço uma pergunta: será que deveria fazer? Será que se o outro pensa de mim que eu sou fraco ou sou forte, que diferença verdadeiramente vai fazer na minha vida, na minha caminhada? O que o outro acha de mim, porque eu sou forte, porque eu sou fraco, porque eu choro ou deixo de chorar? Interrogação. Fica a pergunta. O choro nada mais é, como eu disse ainda há pouco, do que um transbordo das emoções. Na verdade, a emoção existe, ela vai existir a emoção. Agora, a materialização dessa emoção, como diz Hamed aqui, ele fala que é o excesso de energia que necessitamos extravasar. Então, esse excesso de energia, seja positivo ou seja negativo, se materializa
e através das lágrimas que correm ao nosso rosto. E aí Hamed começa a fazer uma análise um pouco desses tipos de choros, esses tipos de emoções, como é que essas lágrimas aparecem. Porque a questão aqui, eu acredito, é o seguinte: não é o choro em si. Chorar todo mundo chora. Ou se não chora, deveria, penso eu. Ou não, ou a gente pode transbordar as emoções de uma outra maneira também, não necessariamente através do choro, tá? Mas eu acredito que todos nós já choramos, nem quando éramos bebezinhos, a gente já chorou. A gente ainda chora hoje em dia, e provavelmente a gente vai chorar no futuro. Mas a questão é, por que nós choramos? Qual é a origem das nossas emoções que nos fazem chorar? Essa é o questionamento. Eu acredito que às vezes a gente fica muito focado no choro em si próprio, como se fosse certo ou errado, porque a gente deve chorar ou não deve chorar, ou tem que engolir, ou não pode demonstrar para o outro que está chorando, ou às vezes, pior ainda, a gente esconde o choro de nós mesmos. Por esses preceitos que a gente tem de que não pode chorar, que é errado, que é fraco, às vezes a gente mesmo engole o choro debaixo do cobertor, ou no banheiro, ou no chuveiro, no momento, normalmente no momento negativo que a gente está ali não conseguindo gerir muito bem as nossas emoções, alguma complicação na nossa vida, e a gente quer se fazer forte não só para o outro, mas para si próprio. E será que a gente tem que se fazer forte? Ou será que a busca é a gente tentar se entender um pouco mais? Buscar a origem dessa emoção? O que nos incomoda, o que nos deixa balançado mais ou menos, que provoca esse tal choro? E não engolir por engolir, se aceitar, esse momento de entender que sim, somos humanos, sim, é normal chorar, não tem problema nenhum. Eu acredito que não tem problema nenhum. A gente vive ainda muito nessa questão de que choro é fraqueza. Será que é fraqueza? E mesmo que for fraqueza, qual o problema de ser fraco? Quem é aqui que é o fortão, o bonzão, o brabão, ou a brabona, ou a fortona, ou a machona? Será que a gente tem que ser assim, de verdade? Ou será que a gente pode entrar em contato com o nosso lado mais fragilizado para buscar fortificar ele? E o choro pode ser, ou não, só um caminho que nos leva a entrar em contato com esse nosso lado. Porque ninguém aqui, isso eu posso afirmar para vocês, ninguém aqui é 100% brabo, 100% macho. Por mais que a gente vista essa máscara, essa fantasia de acreditar e de se fazer para os outros ou para si mesmo, que a gente é fortão, brabão, e que a gente não, que a gente é fortão. Será que é para isso? Eu trago uma pergunta para vocês. Eu não estou trazendo respostas, eu estou trazendo perguntas. Porque cada um vive do jeito que quer, da maneira que quer. Claro que nesse aspecto masculino e feminino, na sociedade que a gente vive, é mais normal, mais comum essa história do homem com essa figura de macho alfa. Não pode chorar, tem que ser forte, tem que ser o braço forte da relação. E aí a gente começa a oprimir ou reprimir as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o que isso vai acarretar no futuro? Porque a emoção não vai deixar de existir. A emoção existe e vai continuar existindo. Ela talvez ali iria transbordar através de um choro, mas a gente reprimiu aquilo. E eu vou te afirmar uma coisa: ela vai sair de uma outra maneira. Se não é através do choro, de uma outra forma. E às vezes o fulano pode estar mais agressivo, porque não conseguiu equacionar muito bem o seu mundo interior e transborda não no choro, mas transborda através de uma agressividade. Muito normal no ser humano masculino essa agressividade porque não chora, porque está mal resolvido interiormente. Ou em doenças psicossomáticas, o camarada oprime, segura, e mais para frente ali aparece um câncer. Mais para frente ali desenvolve uma depressão. Mais para frente ali aparece um
uma síndrome de pânico. Por quê? Porque não entra em contato com o seu eu, com o seu sentimento, com as suas emoções, com o seu mundo interno. Nós fazemos isso muito pouco ou quase nunca. Então, o movimento natural que a gente aprende na sociedade, não sei vocês como vocês aprenderam, mas da onde eu vim, na minha origem, é a velha história da música do Pablo. Na verdade, a música nem é do Pablo, né? Ele só canta a música, mas é o que? O homem não chora. E aí vem a pergunta: será que o caminho é esse? O homem e a mulher? Será que a gente tem que reprimir os nossos sentimentos? Fica a interrogação. Então, Hamed começa falando sobre os vários tipos de lágrimas. Ele coloca alguns tipos aqui de diferentes formas do chorar, né? O amor de mãe por um filho, que é um sentimento bonito. É um sentimento, um choro. Às vezes, quando a gente vê a mãe no nascimento de um filho, aquele choro tão bonito. Quem é mãe aqui deve estar talvez lembrando, se identificando com esse momento de uma realização, de um momento tão puro, tão nobre. E segundo a espiritualidade, esse amor de mãe é um amor que é o que mais se aproxima do amor verdadeiro. Isso nós homens, pelo menos nessa encarnação, não teremos acesso a esse tipo de emoção. E essa emoção tão positiva, tão nobre, tão bonita, às vezes correm as lágrimas. Outro tipo de lágrima que a Hamed coloca é a dor quando morre um ente querido, um amigo, uma pessoa que a gente gosta muito, e ali vem a saudade, vem aquela dor momentânea que a gente acredita que está perdendo, mas não é uma perda, a gente sabe disso. Se não sabe, eu estou dizendo agora. É só um momento de entrada e saída entre o plano material e o plano espiritual. Mas é claro, é natural que nós aqui apegados porque amamos e gostamos, sentimos uma dor muito forte e as lágrimas correm novamente. Não tem problema de vivenciar o luto. Não tem problema de chorar quando a gente perde um ente querido. É normal. É super normal. Agora, o importante é a gente ter noção que o luto tem um período, tá? Porque tem muita gente que às vezes não consegue equacionar a perda de um ente querido e vive 10, 15, 20 anos ainda sofrendo com a vida paralisada por causa daquela suposta perda, ou melhor, aquele ente querido que foi embora. Mas a lágrima, o processo de luto, é super normal, super natural. Aí você vai me perguntar: Nelson, quanto tempo é o processo de luto? Depende. Cada um tem mais tempo ou menos tempo. O importante é a gente saber o que é um período de luto, que é normal estar triste, não tem nada a ver com estar depressivo, por exemplo. É normal chorar, é normal a gente entrar lá no quarto escuro, debaixo do cobertor, e chorar muito, e sentir muita dor da perda. Agora, tem fim. Isso não é para viver o resto da vida debaixo do cobertor chorando, se lamentando porque o ente querido foi embora. Então, o choro nesse aspecto é super normal também. Hamed nos diz: os namorados, quando se amam, quando tem uma afetividade, um amor muito forte, e a lágrima também pode correr, dependendo da intensidade daquele amor, às vezes daquela troca de olhar com aquela pessoa que você ama muito, ou que você foi apaixonada, que já é uma outra esfera, tem paixão e tem amor. Está falando de amor, mas às vezes na paixão também é tão forte, bate tão intenso, que às vezes as lágrimas correm também, a gente chorar por amor ou por paixão naquela pessoa que a gente está emocionalmente conectada naquele instante. Essa é uma emoção muito bonita também. Hamed nos fala sobre o desequilíbrio interno do sujeito. Essa aí é outra história. Coloca aqui a inveja, a revolta. Às vezes a gente chora por muita raiva do mundo, do outro, ou de uma situação que a gente não consegue equacionar muito bem internamente, e a lágrima vai para fora, mas vai aqui, ó, com a tal do ranger de dentes. Angústia, desconforto, rebeldia, ódio. Esse principalmente é o aspecto que a gente tem condição de trabalhar.
quando a gente repara esse tipo de choro, é esse olhar para si e falar, calma, por que eu tô assim? Por que eu tô sofrendo? Por que tá me fazendo tão mal? Por que tá doendo e eu tô chorando? Esse aí tá na nossa mão. Não é fácil, eu sei, mas é possível. E um outro aspecto de choro aqui, de lágrimas que o Hamed colocou, é o laço forte entre amigos. Também, às vezes, amizades tão bonitas, tão profundas e, às vezes, de tantos anos, que as pessoas se emocionam com isso, com esse laço de amizade, que, às vezes, até transpassa o aspecto material e a gente reencontra velhos amigos de outras encarnações, de outros laços afetivos, que hoje podem ser os nossos familiares ou não, ou já foram. Pode ser que o nosso amigo hoje, que a gente escolheu e tem um laço tão forte com ele, pode ter sido a nossa mãe durante 2, 3 encarnações passadas, ou o nosso amigo, ou o nosso pai, ou o nosso irmão, não sei. Mas essas emoções muito fortes, às vezes também vêm através da lágrima e são emoções bonitas. Vamos lá, vamos começar a ler aqui, que hoje eu não separei muita coisa para ler, é mais para falar, mas vamos ler um trechinho aqui que eu achei interessante, que Hamed destaca. Vamos lá. Hamed nos diz: conta-se que lágrimas espessas rolaram dos olhos dos ladrões crucificados entre o Senhor Jesus no Gólgota. Aí, pausa, ele vai falar sobre o bom ladrão e o mau ladrão. Eu vou pular a parte do mau ladrão, depois a gente comenta, vou só pro bom ladrão. Vamos lá. Mas dos olhos do bom ladrão deslizaram as lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo abundantemente e fazendo germinar as sementes poderosas que permitem às consciências em culpa usar sempre amor incondicional para si mesmas e para os outros, como forma de restaurar sua vida para melhor. Isso fez com que os seres humanos se aproximassem cada vez mais do patamar da reparação e do enorme poder de transformação que existe neles mesmos, reformulando e reorganizando gradativamente suas vidas. Estabeleceu-se assim na Terra o arrependimento, sentimento verdadeiro de remorso pelas suas faltas cometidas e que serve para a renovação de conceitos e atitudes. Então vamos lá, o que eu separei aqui desse trecho para falar? Espera aí que eu já me perdi, está aqui. Analogia do bom ladrão e do mau ladrão que ele fez aqui. Hamed faz essa brincadeira. Essa brincadeira não, essa analogia do bom ladrão e do mau ladrão que estavam ali ao lado do Cristo no momento da crucificação. O mau ladrão é aquele que erra, que continua errando e que é inflexível, que não tem noção do que faz ou tem noção e ainda assim permanece no erro. Ponto. Agora a gente tem um bom ladrão. O bom ladrão é aquele que errou, que entende que errou e não quer errar mais. É aquele que se arrepende, como ele fala aqui. E aí quando ele fala de arrependimento, eu vou reler esse trecho aqui. Como é que é? Arrependimento é um sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas e que serve para a renovação de conceitos e atitudes. Renovação de conceitos e atitudes, arrependimento. Aí eu gosto muito de diferenciar a questão arrependimento e culpa, porque a gente é muito bom em ficar se culpando. O arrependimento é um processo proativo de consciência e de modificação no interior, de conduta, como é que ele fala aqui? De renovação de conceitos e atitudes, ou de conduta. Porque há dois caminhos diferentes nesse processo de que, sim, eu errei, e a gente tem duas opções. Uma é te levar para o buraco, que é a culpa, e a outra é buscar ser melhor. Porque errar, nós erramos ontem, nós erramos hoje e provavelmente ainda vamos errar amanhã. E aí a gente reconhece o nosso erro. E aí? E aí a gente pode ir lá para o buraco
com um chicote na mão e ficar se penalizando, parado, o resto da vida dentro do buraco, se culpando, poxa, não deveria ter feito, mas que besteira, eu errei, mas que vacilo, pisei na bola, dei mole, olha só que burrada, não deveria ter feito, e me culpando, e me culpando, e me culpando, porque eu já sei o caminho certo, e mesmo assim eu errei, e fica lá com chicote, batendo nas costas. E o que isso leva? A nada, a só machucar as costas, a chorar muito, a ficar se culpando, se martirizando, abrindo brechas para os amiguinhos espirituais com uma vibração não muito legal, tá? Entre parênteses, obsessores, fecha parênteses, porque a culpa é uma porta aberta, escancarada para esse processo obsessivo, porque você dá ali fermento, você dá alimento para o camaradinha chegar no teu ouvido e ficar: você é mesmo mal, você não merece, continua aí no buraco. Olha, pega o teu chicote e bota uns pregos na ponta para doer mais, porque você não merece. Porque você não merece. Você merece sofrer e doer muito. Não, bate mais forte. Pega o chicote e bate mais forte. Isso é o que a culpa leva. Agora, o arrependimento faz um outro sentido. De que maneira? É que eu errei, me arrependi, eu reconheço o meu erro, mas eu vou lá e vou tentar fazer de novo. E não errar como eu errei antes. E aí que está nas nossas mãos. E aí que é a questão da escolha. Porque errar, todo mundo erra. Ponto. Mas a gente vai pro buraco ou vai tentar fazer de novo melhor? Claro que às vezes a gente vai lá tentar fazer melhor e vai errar de novo. Tá? Vamos botar o pé no chão, sejamos conscientes. Acontece ainda. Mas se errar de novo, se arrepende de novo, errei, ok, vou tentar de novo. E a gente vai tentando, até conseguir. Sabe o que é uma encarnação no mundo de provas e expiações? É exatamente isso. Provação é quando a gente já tem ali uma consciência, já está preparado para passar por aquele desafio e a gente vai lá. Não necessariamente a gente vai conseguir, por isso que é uma prova, mas a gente tem condição de passar por aquilo. Então, nessa questão do erro, do arrependimento, a gente tem dois caminhos: tentar fazer melhor ou se paralisar, se congelar, se engessar, entrar lá no buraco e ficar com chicote. Repito, está nas nossas mãos, tá? Não vamos passar a responsabilidade para terceiros, porque isso é conduta, isso é escolha das nossas vidas. Então, que possamos ter essa noção de quando a gente errar a próxima vez, se a gente vai entrar no buraco ou se a gente vai buscar estar melhor. Vamos lá? Vamos continuar aqui que eu já estou no final. Hamed nos diz o seguinte: no teu mergulho interior, pondera tuas lágrimas, analisas e certifica-te dos sentimentos que lhes deram origem. Que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino que escorre sobre tuas faces te levem ao encontro da paz interior, entre alicerces de uma vida plena. Então vamos lá. Seguinte. Já chorou, não chorou? E ainda vai chorar muito, provavelmente. O importante é não reprimir as tuas emoções, que a gente não reprima as nossas emoções. Sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. Não vamos, por mais que essa emoção não seja muito legal, e a gente sabe que não é legal, não reprima essa emoção. Abrace ela. Vamos acolher ela porque ela faz parte do nosso íntimo, do nosso eu, ainda, por mais suja e feia e negativa que seja essa emoção. Abrace ela, internalize ela e trabalhe a partir de então, se aceitando, se amando e buscando modificar aqueles conceitos, aqueles preceitos, aquele tipo de sentimento que você não acha muito legal. Não reprima, não jogue para fora, não bloqueie. Aceite, se aceite, ela faz parte de você. Ela não vem de fora, ela está aí dentro. Fingir que ela não existe,
botar ela para debaixo do tapete não vai fazer ela desaparecer. E mais cedo ou mais tarde ela vai surgir, ela vai alcançar de alguma forma, sair desse tapete e vai tomar a sua via, o seu caminho. É que nem infiltração, sabe? Que você tapou um buraquinho, mas olha só, se estiver correndo água, tem que resolver o problema raiz, porque a água vai encontrar outros caminhos. Ela vai, e vai encontrar o caminho dela e vai emergir de uma forma ou de outra. O importante é a gente aceitar quem nós somos. A emoção vem e ponto. A questão é o seguinte: o que nós vamos fazer com essa emoção que vem? Qual é a nossa atitude frente a ela? O choro vem para nos dizer alguma coisa. Se o choro é bom, se a emoção é boa, ótimo, maravilha. Não tem problema nenhum. Excelente, aliás. Esse choro bonito da amizade, da mãe por um filho, dos namorados, dos casados, dos apaixonados, de ver uma cena bonita. Às vezes a gente se emociona com um filme bonito, com um animal, vendo umas crianças, enfim, tem tanta coisa bonita. Ótimo, não tem problema esse choro. Agora, e o outro choro? E o choro da dor? Esse choro da dor é que é a oportunidade que a gente tem de olhar lá para dentro, de buscar se entender. Esse choro da raiva, esse choro negativo, esse choro do desacerto, do desencontro no nosso estado emocional, que a gente não compreende muito bem as coisas, e a gente acaba extravasando através do choro. É a tal oportunidade da gente olhar para ele, olhar para nós e buscar nos entendermos mais. A gente pode olhar dessa forma. É um convite. É um convite. Porque choro, fazer uma brincadeira aqui. Choro é que nem formiga. Choro é que nem formiga. É o seguinte: a gente olha para a formiga ali e foca na formiga e acha que o problema está ali, numa formiga. Mas vamos olhar lá para baixo, num formigueiro. Sabe aquele mundo enorme que está lá embaixo? Uma formiga, ela tem casa, ela tem morada. E essa morada é aqui dentro. Todas essas emoções, esses sentimentos, às vezes mal resolvidos, todas essas nossas questões internas. E o que vai para fora, às vezes, é uma formiguinha, é uma lágrima que corre. Mas o importante é a gente analisar lá dentro, esse formigueiro que está lá dentro, e que a gente possa trabalhar o nosso eu, o nosso íntimo. Esse é o convite de Hamed, esse é o convite da reforma íntima, do autoconhecimento, de buscar se entender primeiro, e depois de se entender, a gente pegar uma baliza, pegar um exemplo, e aí quem é o exemplo? Jesus. E colocar na prática e aos poucos ir lapidando e nos melhorando para sermos mais felizes, para que choremos sim no futuro, mas que possamos chorar sempre com essa emoção positiva e não só nas questões de dor e sofrimento, tá bom? Pessoal, palavra-chave de hoje, a brincadeira que eu faço sempre da palavra-chave, eu peço para as pessoas colocarem um comentário embaixo, quem está me acompanhando, vendo os vídeos, estão aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, escreve para mim a palavra-chave de hoje, que é Pablo. Pablo, rei da sofrência. Só escreve lá para mim, Pablo, que eu quero saber quem é que está vendo os vídeos, tá bom? Eu agradeço a todos mais uma vez por estarem comigo, e quem quiser agora para o encerramento, eu convido a fechar os olhos, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, a Hamed, por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de nos enxergarmos, de nos trabalharmos, que esse é o verdadeiro intuito, o verdadeiro motivo da nossa encarnação, por que aqui estamos. Muito obrigado. Graças a Deus, que assim seja. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.